Oi, gente! Ei, gente! Boa noite! Tem alguém aí? Vamos esperar o pessoal entrar Boa para nossa noite! live. Estamos aí aguardando vocês. Deixa eu confirmar aqui se já tá Sejam aparecendo. todos muito bem-vindos. Tudo certinho. Tudo aparecendo. Ah, sim! Já tem gente entrando. Gente, eu não tô enxergando, vocês acreditam? Eu não tô enxergando os nomes de quem tá entrando. Eu vou acompanhar aqui no outro aparelho para eu poder... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ixi, eu não consigo ver, não. Tem aí a Mima Maria, loja virtual. Ah, você acompanha daí, né? A Joyce. Ei, Joyce. Vamos lá, gente. Estamos esperando. Cláudia Leitão, lá de Cláudia Fortaleza. Leitão. Uau! Bem-vinda! Quem que é que entrou aqui antes? Mima Maria. Uma loja virtual, Loja né? virtual, seja bem-vinda. Bem-vinda! Ok. Bom, gente, então é o seguinte, né? Nós preparamos essa live hoje pra gente falar de constelação familiar, né? Porque, assim, tem pessoas que já frequentam o nosso espaço terapêutico, já sabem o que é uma constelação familiar, mas tem outras que não têm ideia do que é, né? Ou que já leram bastante, já viram vídeos. E constelação, eu gosto de falar para as pessoas que, assim, ela é um fenômeno, né? Algo que acontece ali aos nossos olhos e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Então, para compreender mesmo uma constelação familiar, o ideal é você ir, né? Ou participar de uma constelação em grupo, ou constelar, né? Ou fazer a sua constelação individual, porque na constelação individual é o terapeuta e quem tá constelando. Então, não tem como você ficar assistindo assim, uma constelação individual, familiar, a não ser que seja por algum vídeo, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas o processo em grupo, ele é maravilhoso. E hoje a gente vai focar um pouquinho mais na constelação em grupo, né? Lembrando que o próximo sábado, dia 19 de outubro, a gente tem a constelação em grupo aqui no Espaço Terapêutico Todo Seu, a partir das 14 horas, tá bom? Isso. Tem mais gente entrando aí, ó. A Danusa, Oi, o Danusa. Argel, o Juninho, todos bem-vindos, muito obrigada. É a nossa primeira live, então isso está sendo muito importante pra gente, a presença de vocês. Sim. Muito obrigada mesmo, muita gratidão a todos vocês. E só pra falar que quando a gente trabalha a filosofia da constelação, né, a gente aprende que a gente tem que seguir. E eu já vinha conversando com as meninas do espaço, com a Vanessa, com a Vaninha também, o quanto que é importante da gente fazer lives ou, sei lá, levar esse conhecimento de uma outra forma, não ser só nos nossos workshops, né? Sim. E já tem um tempinho que a gente vem batendo nessa tecla, né? E aí Sim. Hoje foi possível, a gente conseguiu um horário que dava pra nós duas. Tem gente que vai conseguir ver, tem gente que não vai conseguir, faz parte, tá bom? Sim. Claudinha também entrando. Vai, Claudinha! Bom, vamos só esperar Aguardar mais um pouquinho para dar tempo das pessoas entrarem. Fernanda entrando. Diana. Agora eu tô enxergando melhor. Eu coloquei o óculos, gente, para eu conseguir enxergar bem quem tá entrando ali. E tô com outro aparelho aqui que eu queria olhar por aqui, mas não tá aparecendo para mim. Enfim, os dois estão conectados no mesmo Instagram. Talvez seja por isso que não aparece. Deixa eu ver aqui se eu entrando aqui, se eu consigo. Não consigo. Enfim, tá bom. Eu vou acompanhando aqui, tô conseguindo ler e tem um aparelho da Vanessa aqui que fica mais tranquilo pra mim também. A Pivic também entrou agora, bem-vinda. Gente, e assim, vocês já podem ir colocando as dúvidas de vocês, tá? Sobre constelação, perguntas. Tô vendo aqui que algumas pessoas já são participantes aqui do espaço, né? Já frequentam o espaço. Já são pessoas que já estão aqui conosco. Se tiver dúvida, pode colocar. E quem não tem nem ideia do que é isso, quem não sabe nem o que é isso, pode colocar aí também, que a gente vai respondendo, tá bom? Sim. Aí, ó, a Dan... Não, quem é Dânia? Uma pessoa conversando com a outra aí, ó. Com a Dânia Roma Doce, conversando com a Mimaria, loja virtual. Mimaria, loja virtual. Ângela também entrou agora. Bom, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Acho que já dá pra gente começar. Já deu tempo do pessoal ir entrando. Quem não entrou, acompanha depois, então. Tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Tá caminhando bem por aí? Tá tranquilo? Dizem aí pra mim se tá tudo bem, se tá dando pra ouvir. O áudio tá bom. Ou se tá com alguma dificuldade. Aqui pra gente tá parecendo tudo ok, né? Pela comunicação também acredito que esteja, né? Que eles estão respondendo quando a gente fala. Quando a gente respondeu. Eles respondem aqui quando entram. Sim. Né? Bom,
Então vamos começar, gente, de constelação, o termo constelação, né? Mas primeiro nós vamos começar nos apresentando. Porque Eu sempre esqueço, gente, eu quero sempre ir direto ao ponto, sabe? É normal isso. Faz parte, né? A vida real é assim, então. Tá tudo tranquilo. Ao vivo também bem. é desse jeito. Ok. Então vamos lá, a gente vai se apresentar, né? Porque muitos já nos conhecem, mas tem gente que não faz nem ideia de quem somos nós. Então, meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga, sou facilitadora de constelação familiar e praticante de barras de axis aqui também no Espaço Terapêutico Todo Seu. Sejam muito bem-vindos. Pra gente é muito importante estar falando desse tema, constelação familiar, que está crescendo muito, né? Já existe muito essa prática, mas agora mais conhecida. E pra gente psicólogo é fundamental, né? Sim, sim. Bom, e eu sou Isabela Oliveira, sou psicóloga também, né? Sou reikiana e consteladora familiar e praticante de barras. E a constelação, gente, é algo assim. Eu sou psicóloga, amo psicologia, né? Só para formar em psicologia são 5 anos, mas assim, psicólogo não para de estudar nunca, né? A gente sempre precisa estudar todos os dias. Mas a constelação, a gente fala assim, que quando o bichinho da constelação morde a gente não consegue escapar. E quando eu conheci constelação, eu fiquei assim muito encantada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso saber mais a fundo o que é isso e conhecer. E eu conheci constelação assim, uma pessoa falou comigo, olha, constelação é bom pra isso. Eu não quis nem saber o que era. Li alguma coisa, não entendi muito bem, claro, né? Eu li, não li tanto, igual tem gente que às vezes chega no espaço, já leu muita coisa. Eu não li tanto, eu li algumas coisas e falei, isso parece um psicodrama, eu vou lá pra ver. E fui de primeira constelar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, como que eu seguro essa bomba? Como que eu seguro tudo que eu vi, tudo que eu fiquei sabendo? Eu preciso passar isso pra frente. E aí a gente foi espalhando, fui conversando com as pessoas, até a gente, né, resolver fazer a formação. E estamos aqui hoje também pra mostrar o quanto que a constelação ela pode nos ajudar, sim, muito. Só que primeiro, vamos falar então de constelação, né? O que é esse termo constelação? Tem gente que acha que constelação é algo do além, é esotérico, tem a ver com signos, né? Porque lembra a questão de constelação estrelar, né? E constelação não tem nada a ver com isso. A verdade é que é uma tradução de um termo alemão. E o que quer dizer constelação, gente? Tem a ver assim com colocação, com posicionamento, com posição, com representação. Então é a representação de algo. Então constelação só tem a ver com isso, com representação, com posição. E aí mais pra frente vocês vão entender o quanto que posição, o quanto que ocupar um lugar, o quanto que isso é importante e o quanto que isso faz diferença na nossa vida. Sim. Porque quando a gente tá fora do nosso lugar, as coisas não fluem, a nossa vida trava. E a constelação, ela mostra pra gente que o nosso lugar ele é importante e a gente precisa ocupar ele. E como é uma tradução que vem, né, lá do alemão, quando a gente se coloca posicionamento, então é o seu posicionamento perante a vida. Como que você age durante a vida, na sua vida, o que você está fazendo com isso tudo? Sim. Qual é o seu papel? A constelação vai mostrar justamente isso, né, Isabela? Então, quando a gente pensa dessa forma, em constelação, em posicionamento, fica mais fácil da gente compreender. Mas é o que a Isabela falou, a gente tem que participar, conhecer. Quando a gente conhece pessoalmente, é inexplicável. Por mais que a gente explique aqui pra vocês, é só indo participar que vocês vão saber mesmo o que é constelação. Sim, sim. Bom, então, oi Luciana, oi Calil, Kleber. Eu fico olhando pra baixo que eu tô vendo aqui no celular da Vanessa, que fica mais fácil pra eu ver. Oi Deise, minha irmã, chegando atrasada na live, tudo bem? Ou ela adianta ou ela atrasa. Ela tava 5 horas da tarde falando comigo por que a live não tava passando. Falei, ai Deise, ela, oi. Então, gente, primeiro passo. Tem a ver com representação, o termo tem a ver com posicionamento, com representação, tá? Depois, o que a gente pode falar sobre constelação? Como que ela funciona, né? E a constelação, ela não tem nada de sobrenatural, muito pelo contrário, ela tem a ver com o que há de mais natural no processo. Sim. Tão natural como é um processo de um nascimento, como é um processo de um bebê que cresce no ventre da mãe, tão natural como é o processo da gente aprender a falar, respirar, é o processo de constelação, né? Sim. Constelação, gente, ela é um método, é um caminho, é uma filosofia. A constelação a gente pratica todo dia, não é algo, eu fui lá, constelei, ok. Olha, se você não se der conta do que você viu, se você não se posicionar dentro do seu sistema, se você não fizer o que tiver que ser feito, que é incluir quem está excluído, né?
sei lá, tomar seus pais, que é algo fundamental. Posicionamento, né, Isabela? Por isso que a gente se identificou tanto com constelação, porque a psicologia, ela trabalha com um posicionamento o tempo inteiro. Sim. Então é a escolha da pessoa, e a constelação é justamente isso. Ela vai te mostrar o caminho, mas se você quer mudar ou não, aí é com você. Sim, sim. Oi, Jéssica. Oi, Catinha. Um abraço para vocês. Então é um posicionamento e ela é um método terapêutico, é uma psicoterapia breve. Por quê? A constelação, gente, ela vai direto na raiz do seu problema. O que é o princípio aí da constelação? Que a gente não herda só as características físicas de quem veio antes de nós, né? Dos nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós. A gente herda toda o fardo emocional, a carga emocional, toda a herança comportamental, toda a memória que aconteceu nos nossos antepassados, ela fica presente dentro de nós. Porque a gente parte do princípio assim, todos nós 50% mãe, 50% pai. Os nossos pais, o meu pai é 50% o pai dele, 50% a mãe dele, a minha mãe também. E aí, por aí, atrás vai. Então, imagina quantos que nós trazemos dentro de nós, né? Que a gente nem imagina. Sim. A gente não conhece a nossa história. E o bom é isso, a constelação, ela vai nos ajudar a ver todos esses nossos antepassados. Sim. A reconhecer esses antepassados. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem determinados comportamentos, a gente pode perceber que às vezes no nosso sistema familiar tem um padrão de comportamento que se repete. E a gente repete isso sem perceber por que a gente repete. A gente simplesmente repete, né? Sim. É só o fato de alguém falar, fulano é muito parecido com o avô dela. Sim. Fulano faz igual a tia dela. Você é igual fulano. E às vezes quem comenta num tom pejorativo, Sim, aí você fala, não quero ser igual, né? não quero ser igual de jeito nenhum, né? E aí vai gerar uma grande confusão. Eu vi até um filme muito legal que chama Valente, eu vi ele esse final de semana e a personagem, né, do filme é uma princesa, ela fala, eu prefiro morrer do que ser igual a minha mãe. Quando isso acontece, aí gera toda a confusão do filme, porque não tem como, né, gente? A gente pode ser diferente, claro que a gente pode ser diferente, mas a gente não desdenha de quem vem antes de nós, jamais. A gente não julga quem veio antes de nós, jamais. Bom, e aí é o seguinte, então a gente herda, né, toda essa carga emocional mesmo. Então esses comportamentos que às vezes a gente repete, ou situações que a gente repete na nossa vida, a gente não sabe o porquê, às vezes a gente tenta resolver de outras formas e não consegue, mas é porque é um pouquinho mais além, sabe? Precisa ir um pouquinho mais profundo. E a constelação, eu sou encantada com a constelação, porque enquanto terapeuta, né, enquanto psicoterapeuta, ela vai direto, sabe? Ela vai lá na causa, ela mostra pra gente algo sistêmico, né? E o nosso sistema familiar, ele é maior do que nós, é maior do que as nossas questões. É algo que fala mais alto, que comanda mesmo, né? As nossas ideias, as nossas crenças e principalmente a nossa forma de se comportar. Já vem antes da gente, né? Sim, às vezes a gente já vem na vida num impulso contra a vida, né? Num caminho contrário da vida. Às vezes a gente já vem pra vida, mas querendo voltar pra trás, querendo morrer, né? Sim. Mas morrer não é só se matar, às vezes morrer é um sentimento. É um sentimento, inconsciente. Às vezes não se dá bem em alguma área da sua vida, é também um impulso, uma forma, né, de ir contra a vida, sei lá, não conseguir se relacionar bem, enfim, a gente inventa muita coisa, sabe? Pra gente provar pra gente mesmo que aquilo que a gente pensa, aquilo que tá lá no nosso fundo, que a gente olhou para aquilo de determinada maneira, é realmente o que acontece. Então, a constelação, ela vai bem na raiz do problema, tá? Até aqui tá tudo ok? Vocês estão com alguma dúvida? Como que tá pra vocês? Vão falando aí pra gente. Ana Paula. Entrou. Oi, Ana Paula. A Lucinéia. Lucinéia, não vi a Lucinéia. Lucinéia aqui. Ei, Lu, tudo bem? A Dirce, irmã da Dani. Ok, sejam todos bem-vindos, tá? Bom, então eu quero saber, né, como que tá aí pra vocês, tá tudo ok? Vocês estão com alguma dúvida, alguma pergunta? Vão colocando aí pra gente, tá? Pra gente saber se tá tudo ok. Bom, então constelação é isso, tá? Constelação independente se você conhece ou não, se você gosta ou não, se você curte ou não, se você acha que isso é do além ou não, ela vai falar dos relacionamentos que atuam na sua vida.
das leis dos relacionamentos que atuam nessa vida. E essas leis, elas atuam em ponto final. Querendo ou não. Como amanhece e escurece, são coisas naturais que acontecem, você querendo, gostando ou não da noite, vai anoitecer. Você gostando ou não do dia, vai amanhecer. E a constelação é assim, essas leis que atuam nos relacionamentos, elas são assim. Então, assim, é um convite. Às vezes a gente quer olhar pra isso, a gente quer ter uma vida melhor, mais gostosa de viver, mais plena, com problemas sim, que todo mundo tem, mas sabendo lidar com os problemas. Ou então a gente pode fingir que não quer saber de nada disso, ou às vezes a gente não tá preparado mesmo, né? Não consegue ainda compreender e ok, tá tudo bem. Mas pra quem quer, olha, é um caminho maravilhoso, que quando a gente se entrega mesmo à constelação, gente, a vida assim, transforma. Até casa, né, Isabela? Até casa. A Vanessa casou depois de constelação. Sim. Uma pessoa que falava que nunca ia casar, né? Tinha certeza que não casaria. Mas na verdade não era um desejo dela, eram memórias, né, do sistema familiar que atuavam sobre ela, e até ela perceber isso foi a constelação que ajudou. E assim, eu falo da Na verdade é o reconhecimento do meu papel. Enquanto eu Sim. não estava no meu papel, Sim. não tinha como a minha vida fluir. É verdade. E eu também, gente, às vezes, outro dia eu tava até comentando, eu falei, nossa, como que minha vida tá, gente, às vezes eu até assusto, né, de tão maravilhosa que a vida da gente fica, assim. Não que eu não tenha problemas, tá, gente, pra estar onde eu tô, eu falo assim, de tudo, do meu relacionamento, dos meus relacionamentos no geral, da minha vida profissional, principalmente, eu tenho um grande esforço, né, eu preciso estudar, eu preciso fazer um monte de coisas, eu preciso acordar cedo, eu durmo tarde, enfim. Mas precisa disso, né? Precisa. Se fosse fácil, ele não precisaria viver. Sim, o quanto que a gente cresce, sabe? E esse crescer, ele tem a ver com o tomar pai e mãe, que é algo básico, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a pergunta sempre inicial, como que é o relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? A maioria das pessoas, tranquilo. Até ver se realmente é tranquilo, é só na constelação. Sim. E a gente sempre acha que tá tudo certo. Aí vai constelar, nossa, mas isso, nem sabia, nem imaginava que isso fosse, estivesse presente na minha memória, no meu sistema familiar. Sim. Olha, a Dirce, ela tá perguntando, descobrir a raiz do problema é um problema? Eu não vejo como problema não, Dirce. Não entendi se é isso mesmo que você quis perguntar, mas descobrir a raiz do problema não é um problema, é a solução, né? O problema, ele só existe, né? O problema é um sintoma. Esse sintoma pode ser qualquer coisa, pode ser uma dificuldade em alguma área da sua vida, pode ser a sua saúde que não caminha bem, Nossa, engasguei, desculpa. Deixa eu beber uma água. Eu falo demais, Vanessa, eu preciso me controlar, que quando eu começo a falar... Então, deixa eu só falar aqui o que eu pensei, assim, no que a Dirce quis dizer. Se descobrir a raiz do problema, é um problema. Eu vejo que ela quis perguntar o seguinte, olha, eu já descobri o que é que está travando a minha vida. O que eu preciso fazer para isso, né? Ah, o meu problema, então, é só eu resolver olhar pro meu pai? Não, não é só isso, é o que você vai fazer, de que forma. Não é apenas falar, ah, não, agora eu sei que eu tenho um problema com meu pai, eu vou procurar melhorar esse relacionamento. É de que forma, é muito mais além, é muito mais interno. Porque não é só falar, ah, pai, eu te perdoo por isso, ou mãe, porque eles não tem que perdoar a gente por nada, é a gente que tem que pedir perdão pra eles, né? Então, acho que é muito dessa questão. Se o descobrir a raiz do problema é o problema, não, é o que a Isabela falou, é a solução. Você já descobriu, agora o que você vai fazer com isso? Sim, todo problema, todo sintoma, como eu tava falando, ele é isso aqui, ó, ele incomoda a gente, ele é chatinho mesmo, às vezes qualquer dificuldade que você pode ter aí, às vezes você é atraída nos relacionamentos, às vezes você não consegue parar no emprego, às vezes as suas amizades todas te traem, às vezes você não consegue fazer dinheiro, às vezes você não tem saúde, às vezes você tem vício em alguma coisa. Então isso é chato, né, gente? Ele fica ali assim pra gente. Só que todo sintoma, todo problema, ele é nosso amigo. Porque ele tá ali pra mostrar, ó, algo não tá bem, você tem que dar um jeito na sua vida, vai fazer alguma coisa. Então o sintoma, ele fica assim, chato na nossa vida, que é pra mostrar que a gente precisa olhar pra algo. A constelação, ela faz você olhar pra esse algo, que é aqui, que é a raiz. Quando você olha pra isso, se você olha pra isso com amor, se você faz a postura correta, o problema simplesmente vai embora. Por quê? Porque ele não precisa mais ficar ali com o pisca-alerta pra você conseguir olhar pra alguma coisa.
Então, encontrar a raiz do problema é a solução, né? E aí, a partir da sua postura diante disso, aí que sim que vai mostrar se vai ser solução ou não. Sim. Você pode olhar e falar, não quero saber. Direito seu, ok, mas aí você vai saber também que tudo tem consequência, né? E que o sintoma vai continuar. De uma outra forma, mas vai continuar. E todos os sintomas, gente, eles são sistêmicos, né? Quando você olha pro seu, você tá ajudando não apenas a você, mas todo o seu sistema familiar. E isso é muito bonito, né? Isso é o bonito da constelação. Quem mais? A Claudinha perguntou se a constelação é vivida no dia a dia. Sim. O tempo inteiro. E assim, por exemplo, essa questão de saber o nosso lugar, né? Que eu vi o comentário da Fernanda falando que essa é a parte mais difícil, de assumir o nosso papel. Sim. E é mesmo, Fernanda. Só que a gente se colocar no nosso lugar, assumir o nosso papel é essencial. E tem que ser todo dia. É por isso que é difícil, porque é todos os dias. E às vezes a gente quer fazer o papel da nossa mãe, quer fazer papel de pai, né? A gente fala, nossa, eu sou a salvadora da família, minha família não vive sem mim, que eu preciso fazer isso pra minha mãe, eu preciso fazer isso pro meu pai. Você tá se achando, né? E quando você vai ver, você realmente tá ferrando com a sua vida mesmo. E todo o sistema fica envolvido ali naquela situação. Então, entrar no nosso papel exige muita autorresponsabilidade. Sim. Exige muita maturidade. Às vezes é difícil, sim, mas é só a gente olhar com um pouquinho mais de carinho que a gente vai ver que é muito mais gostoso estar no nosso lugar do que estar fora. Porque sempre que a gente está fora do nosso lugar, a gente vai ter um monte de incômodo. Imagina assim, duas cadeiras. Imagina um bebê conforto, que é para usar no carro, né, para transportar. Um bebê conforto e um assento de elevação. Não é determinado, o bebê conforto é para bebezinho, assento de elevação é para crianças maiores. Não sei bem agora para que idade, mais ou menos que é. Mas imagina você, um adulto, querer ficar dentro de um bebê conforto. Não vai ser incômodo, não vai ser difícil estar ali? É muito mais fácil você ir pro seu banco e ficar lá, que sua vida vai ficar mais tranquila, mais leve, vai fluir. Agora, se você quer ficar no bebê conforto, você vai ficar lá dentro espremida. E é mais ou menos assim, sabe? Assumir o nosso papel pode ser difícil, mas é o único caminho que a gente tem também. A gente não tem muita escolha quanto a isso, não. Sim. Tá bom? Mas alguém perguntou? Eu acho importante a gente respeitar pai e mãe, mas eu acho importante a gente só esclarecer o que é a constelação mesmo, né? Quais são as leis, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, né? Tem muita gente aqui que já conhece, pelas perguntas assim que estão fazendo. Eu não entendi aqui o comentário do Léo, CPT, comportamento, Léo, não entendi, tá? Coloca aí, por favor, de novo. O Juninho colocou a questão de respeitar pai e mãe. É saber que... na verdade, na constelação, a gente não fala muito de respeitar, a gente fala de concordar. Concordar com os nossos pais, do jeito que eles são. Hoje mesmo a gente estava num papo, né? E às vezes a gente fala, nossa, minha mãe precisa parar de fumar, minha mãe precisa parar de fazer isso. Mas às vezes a nossa mãe quer aquilo. E por mais que doa na gente, a gente precisa concordar com a forma que a pessoa quer levar a vida dela. Por mais difícil que seja, às vezes, você vê um familiar fazendo algo que você sabe que, né, os médicos falam, tem comprovações aí que fumar não faz bem. Mas se a pessoa quer, gente, o que você vai poder fazer diante da sua mãe que quer fumar? Você não pode fazer muita coisa, não. A não ser que você vai entrar em conflito com ela o tempo todo, você vai querer ser maior que ela pra mostrar que ela, pra educar ela, né, pra falar, olha, não pode fazer assim. E aí você saiu do seu lugar totalmente. Então, em constelação a gente usa o termo concordar. Eu concordo com o destino que você quer. Vai doer muito em mim, mamãe, quando eu ver que você não vai ter mais saúde pra continuar vivendo. Sim. Mas se você escolheu assim, quem sou eu pra fazer, né, pra querer que seja de outra forma, sim, tá? A Mimaria Loja Virtual. Acho que o que vamos fazer e como é o que trava. Não entendi. Acho que o que vamos fazer e como é o que trava? O que trava o quê? O que trava na vida? Eu não entendi bem. O que trava, se for isso, o que trava a gente na vida, Mimaria, é a gente estar fora do nosso lugar, é a gente estar julgando as pessoas, é a gente estar fora das 3 leis que eu vou falar daqui a pouco pra vocês, tá? O que trava é isso. A gente não conseguir seguir essas leis. Eu vou falar daqui a pouco, peraí. O que fazer para ajudar a pessoa a aceitar ajudar através da constelação? Aceitar a ajuda. Deve Bom, você pode compartilhar essa live. Você pode pedir pra pessoa seguir nosso Instagram, onde a gente fala um pouquinho de constelação. Você pode mostrar pra ela o que é constelação. Sim. Agora, se a partir daí a pessoa vai querer ou não tem como a gente saber sobre isso, né? Pode querer ou não.
Cada um tem uma forma de olhar, tem É a uma mesma forma de querer ir no psicólogo. Né? É importante pra todos. Sim. Mas se vai ou não, aí geralmente quem vai, eu não sei se a Dani tá aí, né? A Dani tá, não tá? A Dani Lapa? Geralmente quem vai quer que a família inteira conheça, quer que quem tá passando por um problema conheça, quer que todo mundo conheça e vá. E a gente faz o nosso papel, informando a pessoa, falando sobre constelação, principalmente para quem já constelou ou para quem participa de grupos e sabe que isso também traz uma grande transformação na vida, Sim. mostrando o quanto a sua vida mudou. Eu acho que essa é a melhor forma, sabe? De mostrar para a pessoa que constelação vale muito a pena, é muito bom. E é uma filosofia, algo que você vai seguir todos os dias, não é lá, fui lá, constelei, esqueci, pronto, não. Inclusive isso a Diz está perguntando aqui, se a constelação ela tem alguma relação com a religião. Nada, não tem nada a ver com religião, tá? Não, a constelação é o que eu falei lá no início, né? Ela tem a ver com o seu papel dentro do seu sistema familiar, ela tem a ver com o seu posicionamento, ela estuda as relações familiares, as leis dos relacionamentos, que é algo que vem muito antes de religião, tá? Mas não tem a ver, tá? As pessoas acham que tem, porque na constelação a gente trabalha com representação, a gente trabalha com sentimento. Então, assim, às vezes a sua avó já faleceu, mas aí lá numa constelação ela aparece, alguém representa essa avó. E essa pessoa que representa, ela vai sentir tudo que sua avó sente, ela vai se comportar talvez exatamente igual como a sua avó comporta. Aí as pessoas tendem a achar que isso a pessoa incorporou, tem a ver com espiritismo, mas não tem. Na constelação, gente, vocês lembram do campo de memórias que eu falei? Do campo morfogenético? As pessoas, os representantes, o constelador, quem veio constelar, acessa esse campo de informações. E assim é possível fazer essa leitura de algo que tá aí o tempo todo. É só que a gente não para e olha pra isso, tá? Na verdade, Bert, ele descobriu as constelações, ele não inventou isso, entendeu? Ele só descobriu algo que já acontecia, estudou e passou pra gente, tá? Fez o trabalho mais difícil, escreveu tudo lá e passou pra gente, mas ele não inventou as constelações, ele descobriu as leis naturais dos relacionamentos que atuam na nossa vida. Okay? A Maria colocou aqui, Isa, que é talvez o medo de ver que o problema é nosso, né? O problema somos nós, deixa eu te contar uma coisa. Na minha primeira constelação, eu fui pensando que o problema tinha a ver com o sistema do meu marido. Eu falei, vou ir lá. O problema não pode ser nosso, não é possível, né, gente? Eu preciso resolver essa questão, ir lá pro sistema do meu marido. Eu fui, quer dizer, eu não tinha essa noção ainda de sistema, essas coisas, mas eu fui mais ou menos com essa ideia, sabe? Cheguei lá, quebrei a cara. E isso é muito gostoso, sabe? Porque a gente sabe que a gente pode fazer algo por nós mesmos. Não é que fica assim ao léu, não. Você pode ter a sua postura, você pode fazer algo por você naquele momento. Sim. E muitas vezes, mesmo que seja algo relacionado com o problema da sua mãe, numa constelação, o que é trabalhado, a solução muitas vezes deixa isso que a sua mãe segue, né? Para pertencer ao seu sistema familiar, você não precisa fazer igual, você pode tentar um caminho ali um pouquinho diferente, desde que você respeite tudo isso, que você concorde com tudo que foi e com tudo como é. Aí a gente pode sim seguir um outro caminho, tá? Esse não é o seu papel. Mas olha só, não tenha medo de saber se você é o problema, tá? Se você for o problema, tá mais fácil, você pode mudar. E agora, se o problema for o outro, o que você vai fazer em relação ao outro, né? Então, se for você, tá muito mais fácil. Eu penso assim. E se for o outro, é só aceitar, que também não tem o que fazer. Se for o outro, você vai concordar e vai seguir sua vida, tá? Igual tem gente que reclama. Minha sogra é assim. Não sei quem é assim. Eu falei, para de ficar olhando pra sua sogra. Para de ficar preocupada com o que sua mãe fez com você. E vai seguir sua vida. Vai olhar pra sua vida. Vai fazer acontecer na sua vida. Às vezes a gente fica procurando problema também, né? Quem mais? Como a constelação consegue descobrir coisas que nós mesmos não sabemos, né? Pai Vicky? Pivique. Ô Vicky, não sei se esse é seu nome, não, vou te chamar de Vicky, tá? Ô Vicky, é assim, é através do campo morfogenético, que é um campo de informações. Por exemplo, os animais, né? Os animais não sabem caçar. Um filhotinho, se você for lá nele, ele já vai te morder, às vezes. Vai mexer com o filhote de um leão, sei lá. Vai lá, sei lá, fazer alguma coisa, mesmo que seja com o filhote, ele vai fazer alguma coisa com você, sabe? Os pássaros, eles não voam em sintonia, bonitinho, não, fica lindo. Isso, gente, tem a ver com o que eles já aprenderam com os antepassados deles, né?
Os animais, às vezes, eles crescem sem mãe e sem pai. Então, assim, não tem ninguém para ensinar, né? Como que eles aprendem? É um campo de informações que está dentro da gente. Eu falei no início que nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Nossos pais estão dentro de nós. Independente se você conheceu ou não seus pais, se você viveu ou não com eles, se eles estão vivos ou se eles estão mortos. Não importa. Você tem aí no seu DNA as memórias, tá correndo aí na sua veia, tudo isso, entendeu? O seu cérebro tá conectado com a vida dos seus pais. Os seus pais, o seu pai é 50% seu pai, 50% sua mãe é 50% pai dela, 50% da mãe dela. Então imagina, essa conta aí não tem fim, tá? Vai indo lá pra trás. Então você tem dentro de você essas informações. Não é nada mirabolante, não. Não é bola de cristal, não. Tá aí dentro de você, tá? Só que a constelação, ela permite que a gente olhe para isso. O que acontece é isso. É como se a gente ampliasse a nossa consciência, abrisse a nossa mente para que a gente conseguisse enxergar o que já está ali, o que é óbvio. A constelação, ela só permite isso, beleza? Medo, tá? Alguém comentou alguma coisa, medo de rejeição? Pois é, você precisa olhar para isso, tá? Ô Maria. Não. Mi Maria, loja virtual. Você precisa olhar pra isso, tá bom? Senão você não vai seguir sua vida, você vai viver nesse medo, você vai viver aí com todas essas situações. Encara e segue, tá? Essa postura não vai te ajudar, tá? Você precisa encarar mesmo e seguir, tá bom? Às vezes a gente tem medo, né? Mas a gente vai com medo mesmo, o importante é seguir, beleza? O Léo falou que tá compartilhando, gratidão. Ótimo, muito obrigada. Aline, da faculdade! Um abraço, Aline, tudo bem? Bom, vamos lá, mais perguntas? A Neia. Mas nessa questão, por exemplo, em relação ao cigarro, seguindo este exemplo, não seria uma maneira de ajudar o outro, porque às vezes o mesmo não consegue ter esse olhar. Sim, mas tem a ver também com uma escolha dele. Às vezes a gente não é muito livre, né, Neia, pra escolher. Lu, eu tô te chamando de Neia porque seu nome tá aqui, mas eu te chamo de Lu. Então, às vezes, Lu, a gente não é muito livre pra escolher. Mas se a pessoa quer seguir daquela forma, a gente não tem muito o que fazer. Quantas pessoas são internadas, né, compulsoriamente várias vezes e mesmo assim não resolve, né? A pessoa que tem que querer olhar. Sim, a gente às vezes fica com dó, né? Nossa, coitadinho, mas essa pessoa é viciada, ela fuma demais, ela vai morrer, o pulmão dela não vai aguentar. E a gente passa a ter dó da pessoa. Só que aquele destino é dela, ela que tem que carregar. E ela dá conta, né, gente? É claro que a gente preocupa com a saúde do outro, principalmente se é um familiar nosso, a gente preocupa. Sim. Mas a gente preocupa de que forma? A gente tem que orientar assim, fulano, mas isso não é bom pra você, mas a pessoa tá tentando, ela não consegue, é mais forte que ela. Então, pelo menos respeite isso dela, né? Porque a gente quer cobrar, não, você tem que parar. É o que ela dá. A gente fala assim, olha, eu sou boazona demais porque eu não tenho vício. Você tem, você é um coitadinho. Então você escuta o que eu tô falando porque eu sei mais que você. Sim. Então você para com isso. É mais ou menos isso que a gente fala. Mesmo que seja nas melhores das intenções. Sim. Ou então a gente fica com a postura de dó, que não ajuda ninguém. Só gente, pior. Ter dó dos outros não resolve. Mais ou menos assim, a gente segue aquilo que a gente quer seguir dentro do nosso coração. A verdade, quando a gente tem dó, a gente só se paralisa, né? Porque aí a gente fica pensando tanto no outro, nossa, mas coitadinho. Ele tá dando conta. Coitadinho de você que tá preocupando com a vida dele. É difícil, porque assim, a constelação, a gente trabalha numa consciência, além dessa consciência da sociedade, sabe? De julgar disso ou daquilo. A gente eleva um pouco a nossa consciência. A gente precisa olhar para os fatos de uma maneira um pouco diferente, por isso que ela é algo que é vivido todos os dias. A gente aprende sobre constelação todos os dias. A gente pensa, poxa, eu fiz isso aqui, olha, eu já tô me metendo em confusão, já tô saindo do meu lugar, então deixa eu voltar. E não é fácil não, gente. Não é, eu e a Isabela colocando dessa forma, não é que a gente já está tão evoluída pensando dessa forma. A gente acaba sempre, né, Isabela? Tem que ser trabalhado todos os dias. Agora que a gente tem essa clareza do quanto que a gente agir dessa forma é mais leve pra gente e para o outro. Sim. E isso é realmente algo que aquela pessoa que tá com vício que tem que olhar. O que você pode fazer é mostrar pra essa pessoa que existem talvez outros caminhos, mas pode ser que ele queira, pode ser que não. Mesmo que seja uma pessoa aí com destinos difíceis, sabe? Mesmo que seja com uma história pesada, algo muito difícil. Mas a pessoa também tem que fazer o seu papel. Sim. A gente não pode fazer pelo outro.
Até os pais mesmo, né? Se fazem muito pelos filhos, os filhos não evoluem, né? Os filhos não crescem. Sim. Então é o mesmo pensamento, tá bom? A Maria, o que trava a gente talvez é saber como fazer. Às vezes sabemos, mas na hora de praticar travamos. Pois é. Então, a gente precisa olhar pra isso e não dá. A vida é feita de comportamento, né? Ficar só no mundo das ideias não vai resolver, não. Então, tem que fazer. Se tem que fazer, tem que fazer, tá bom? Senão a gente mantém uma postura inadequada. A Joyce colocou: nossa, como é difícil escolher um tema para constelar. Vocês poderiam dar uma dica para ajudar a escolher? Olha, a dica que eu dou é olhar pra sua dor. O que tá doendo em você? O que você percebe na sua vida que não caminha, que tá travado? É isso. Às vezes teve uma pessoa que entrou em contato comigo essa semana e falou: Isabela, mas eu quero saber o que ele queria saber, se ele era filho ou não dos pais dele, alguma coisa assim. Eu falei: mas a gente não trabalha bem com isso, né? Que sintoma que aparece pra você? Era até um psicólogo. Que sintoma que aparece pra você? Ele: não, minha vida tá tudo ok. Eu falei: se tá tudo ok, você não precisa constelar. Então, você vai olhar pra sua dor, tá bom? E é o seguinte, gente, às vezes a gente tem um tema: o que eu vou constelar? Eu vou constelar a minha dificuldade com dinheiro. E aí, quando a gente chega lá no grupo pra constelar, que a gente senta na cadeira, porque a cadeira é poderosa, às vezes a gente vai com um tema e chega lá: não é isso, eu pensei que fosse isso, mas não é. Então, na hora é que decide o que vai ser constelado. Mas presta muita atenção naquela dor que você tá sentindo hoje. Isso é o básico. A hora que chega lá pra contar a história, e a gente vê se realmente é isso ou não. Porque a constelação, ela é muito inteligente. Ela vai trabalhar em você aquilo que você dá conta naquele momento. E aquilo que você precisa, né? Que você precisa, sim. Às Ela vezes não precisa ir por aquele caminho pra você conseguir enxergar o que você quer. Ela não trabalha com a sua vaidade, ela é muito ética, né? Então, às vezes, você vai sair de lá com uns tapas na cara, mas que faz bem, sabe? Que vai te fazer crescer. São tapas de amor, Sim. Tá bom? Nildes entrou. Oi, Nildes. Essa Mima Maria aqui, eu acho que ela deve ser parente da... Quem é? Eu não sei quem é. Sobrinha da Dani. Maria, você é sobrinha da Dani? A família toda tá em peso, então Fala sim. pra gente se tá? Oi, Débora, tudo bem? Bom, quem mais? Estamos amando esse bate-papo. Eu fiz alguma coisa errada. A Dirce. Ô, Dirce, é da família da minha Maria? Ela é a mãe, é a mãe. Ela é a mãe da minha Maria? Ela é a mãe. Ok. A Lu falou que entendeu. A Dani é uma doce. Dani Lapa. Ficar na minha é excluir a família? Depende de como você fica na sua. Se você fica na sua concordando com tudo como que é, sabendo que seu irmão, sei lá, faz alguma coisa que você não gosta, que seu pai faz algo que você não gosta. Se você faz isso de boa, concordando com tudo, ficar na sua é ótimo. Você olha para as suas coisas, pega o que tem de bom dessa família e segue. Sim. Agora, se ficar na sua é uma forma de fugir dessa família, no sentido de que você detesta tudo que eles fazem, de Rejeitar, que você rejeita, de que você não consegue lidar com eles, aí é um problema. O ideal é a gente mesmo ficar na nossa, olhar pra nossa vida e seguir. Mas né? tem que ser leve. Tem que ser leve. Se a gente quer afastar, eu vou ficar na minha porque eu não quero me envolver, porque eu não concordo, aí é um problema. Se ficar na sua eu não concordar, é um problema. Elas responderam aqui que é a mãe mesmo. Ai, gente, muito obrigada. Ô, gente, a gente fica encantada com a Dani, sabe? Porque ela constelou, a gente vê o quanto que ela é encantada com isso mesmo, né? O quanto que ela viu que a vida dela mudou e ela fica picou falando. Ela, né? Isso. Acho que picou ela muitas vezes. Enfim. Sim. Mas obrigada, tá, gente, por estar aqui participando. Ela é a Vanessa. Ai, meu Deus, toda hora eu faço alguma coisa errada aqui. Eu sou a Vanessa, entendi. Bom, mais alguma dúvida, gente? Nossa, é a família toda mesmo. Tá, mais alguém com perguntas? Sobe aí que eu não tô vendo. Não tem não. Tem não, né? A Juliana entrou. A Milane entrou. Sejam bem-vindas. Dani é a tia, disse é a mãe, é a prima. Ai, gente, muito legal. A família toda. Tá. Quer dizer que Maria das Dores vai ter que fazer muitas constelações? Quem é Maria das Dores? Não sei. Quem é Maria das Dores? Não sei não, Dani. Não sei quem é essa pessoa. Não, não é a Dani, não. É a Dirce. É a Dirce, meu Deus. Ô, Dirce, eu não sei quem é Maria das Dores, tá?
Queria que falassem mais das questões do pertencimento, julgamento da Luciana. Tá, então agora eu vou falar das leis, tá? Dessas leis são básicas que atuam nos nossos relacionamentos. As leis da constelação, gente, é pertencimento, ordem e equilíbrio. E essas leis, elas são assim, eu gosto de explicar assim. Quando a gente fere alguma lei aí da sociedade, por exemplo, você foi lá e matou alguém, aí você foi preso, não foi? Você não fica preso ali nas grades? Quando a gente fere alguma lei da constelação, a gente fica preso também. Só que as grades são os nossos processos emocionais, as grades é a nossa própria vida. Então a gente não evolui em algum sentido, a gente trava mesmo, sabe? A gente fica preso, só que a gente não enxerga muito bem essa grade. Então é a mesma situação, é a mesma coisa. E quais são essas leis? Pertencimento. O que é pertencimento? Todos têm o direito de pertencer a um sistema familiar. Que é isso? É um sistema familiar, gente. É o seu sistema familiar. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus tios, seus primos, avós. Todas essas pessoas pertencem. Todos os consanguíneos pertencem, né? Então, todas essas pessoas têm o direito de pertencer. Quando eu digo que elas têm o direito de pertencer, eu tô dizendo que elas sim, algumas vão acertar e vão errar. Todos, aliás, vão acertar e todos vão errar também, porque todo mundo erra e acerta. Só que às vezes você pensa assim, poxa, mas o erro do fulano eu aceito, mas o erro do ciclano eu não aceito. E aí você não dá conta de lidar com aquela pessoa. Aí você tá excluindo a pessoa. E aí às vezes a gente exclui, né, muito as pessoas, muito mesmo. Ou às vezes algum parente nosso, algum ancestral nosso que foi morar em outro país, a gente acabou esquecendo. E todas essas pessoas têm o direito de pertencer. O sistema familiar, ele fala assim, todos pertencem. Você não pode julgar ninguém. Você não pode achar que você é melhor que os outros. São todos iguais, né? Claro que quem veio antes tem precedência sobre os demais. Vou falar isso mais à frente. Se a gente julga, se a gente exclui, aquilo que a gente exclui, que eu falo, eu não quero ver, eu vou jogar pra debaixo do tapete, sabe o que o sistema faz? Ele levanta o tapete, pega um ventilador e faz aquele negócio voar. Pra ficar ali na sua frente, escancarado na sua frente. E às vezes, você vai ser contaminado, entre aspas, tá? Contaminado com essa poeira e vai ficar igualzinho aquela pessoa que está sendo excluída, tá? Então, assim, todo mundo pertence. A gente precisa concordar com as pessoas que pertencem ao nosso sistema. E às vezes tem situações que são muito difíceis da gente querer concordar, né? Sei lá, às vezes na família a gente tem pessoas que nos magoam, pessoas que fizeram coisas que a gente não aceita, né? Eu tenho uma paciente que ela fala, nossa senhora, mas as mulheres do meu sistema são muito difíceis. E ela tem N problemas com essa questão de relacionamentos, tudo que envolve o ser mulher, pra ela fica difícil, ela trava mesmo. Mas ela não aceita as mulheres. Ela fala, não, mas esse tipo de mulher, não, eu não sou isso. Gente, eu não concordo com isso, isso tá errado. E aí, assim, ela não tem outro caminho, ela não tem que ficar, ela pode até não concordar, desde que ela saiba que a vida dela vai ser difícil por causa disso. Então, assim, o mais correto da gente fazer, se você quer viver uma vida boa, você precisa concordar com as coisas como elas são. E precisa saber que todo mundo pertence. Então, não só pertence os consanguíneos, né? E quando eu falo dos consanguíneos, as pessoas que pertencem mesmo de sangue a esse sistema, eu falo também das crianças, dos abortos. Sim. As crianças que não chegaram a nascer, ou as crianças que viveram poucas horas ou poucos dias, essas crianças também pertencem. E o que a gente percebe na constelação, né, Vanessa? Sim. É que a constelação mostra muito essas crianças que não são vistas, né? Às vezes a mãe teve um aborto, ela sofreu tanto com aquele aborto que ela não quer olhar para aquilo. E aí ela tem um outro filho depois, só que ela não consegue olhar para aquele outro filho porque ela ainda tá presa naquela dor. Sim. Então é simplesmente olhar, tá? E incluir. Mas às vezes também acontecem abortos que a mãe nem sabia, né? Que a criança viveu um dia. E aí aconteceu o aborto e ela nem sabia que estava grávida. Sim. Então, o que a gente consegue perceber é muito isso. Então, essas crianças que não foram vistas, elas nem sabem, mas não existe culpado, porque a mãe nem sabia que elas existiam. Mas na constelação, a gente pode ver essas crianças e recebê-las, aceitá-las. E isso modifica tanto a vida das pessoas, né? É tanto amor, é muito amor que envolve a constelação, que fica muito mais fácil de enxergar e ver. E aí, então, tem, né, essas crianças que pertencem, houve fecundação, não importa quanto tempo essa criança viveu, né? Ou fecundação é uma criança que pertence, ela precisa ser vista. Ser vista o quê? Você colocar ela no coração e saber que ela pertence. Sim.
que você não tem 2 filhos, talvez você tem 3, você tem 4, você tem 5. Principalmente, gente, as mulheres que fazem fertilização. Vocês fiquem atentas, porque aí pode ter um monte de filho, tá? E outra coisa, não é um tema aqui não, mas eu preciso falar isso. Se você tá fazendo fertilização com material, sei lá, de um outro homem, o pai é o biológico, tá? O que essa criança vai trazer no sistema dela, no DNA dela, é do pai biológico. Sim. Então, desde que isso esteja ok pra você, que você saiba que é assim, a criança precisa saber que o pai que criou, né, não é o pai, o pai biológico é outra pessoa que doou o material. Enfim, não pertence aqui ao sistema da live, o que a gente tá querendo dizer, mas é importante falar. Mas assim como os adotivos também, tá, gente? Sim, os adotivos... Você tem o pai que adotou, mas você tem o biológico, você nasceu dele. Sim. E que é pai muito e mãe, difícil, né? gente, é biológico, tá? Pai e mãe é biológico. É biológico. Às vezes a gente tem a sorte, vamos olhar como sorte. Às vezes seu pai e sua mãe biológica não puderam te criar. Mas aí você teve a sorte, você teve uma coisa boa de que, sei lá, outra pessoa pode olhar pra você e pode cuidar de você. Então você pode ter um bônus de ter talvez um segundo pai, uma segunda mãe, mas os pais são os biológicos, tá? É quem te deu a vida. Pai é quem deu a vida e quem dá a vida são os biológicos, tá? Não importa como isso aconteceu. Sei que é difícil, gente, mas quem quer entrar nessa tem que engolir algumas coisas e concordar, tá bom? Bom, então tem a lei do pertencimento, né? Fala sobre as mães, carga que carrega. Bom, as mães carregam muitas dores, né? A maternidade é um processo que tem um livro até que chama Maternidade e Encontro com a Própria Sombra, porque quando a gente se torna mãe, a gente vai lidar com as nossas dores, as nossas crianças vão estar ali na nossa frente mostrando pra gente o que mais dói em nós. Só que também é um convite pra gente conseguir olhar pra isso, crescer, evoluir e ver a força que a gente tem. Então as mães, sim, eu gosto muito de falar sobre mães. No meu outro Instagram, que é @psisabelaoliveira, eu falo só sobre mães e sobre crianças, porque é um universo realmente que me encanta, né? E as mães, elas têm todo o meu carinho. Tô preparando um workshop pra vocês, mas em breve eu falo aqui, tá? Mas as mães carregam muitas dores. Só que se as mães não olharem para as dores delas, os filhos vão olhar, tá? As crianças vão querer olhar e os filhos, enquanto adultos, também vão querer olhar para essas dores, tá? Bom, a segunda lei, a gente tá com pouco tempo, né? A segunda lei é a lei do ordem, né? Ou hierarquia, que isso significa o quê? Quem veio primeiro tem precedência sobre os demais. O que quer dizer na prática? Que meus pais são maiores que eu, eles que me deram a vida. Então, eu só tenho minha vida porque eles aceitaram, né? Eles disseram sim pra mim. Meu pai disse um sim pra minha mãe disse um sim pro meu pai, os dois disseram sim pra mim, principalmente a mãe, porque é a mãe que permite que a gente nasça, né? Então é saber que eles são maiores. Todos que vieram antes de mim, meus pais, meus tios, meus avós, eles são maiores que eu. Então, assim, a vida só chegou a mim através deles. Independente de como foi a história deles, precisou disso tudo acontecer para que hoje eu estivesse aqui. Então, aos pais, a nossa força vem dos nossos pais, vem dos nossos antepassados. Eu tenho o hábito de fazer, eu peguei isso depois da constelação, né? Sempre que eu tô com alguma situação, algum projeto novo, alguma situação difícil, algo que eu tô um pouco com medinho de fazer, eu penso, poxa, tá minha mãe e meu pai aqui, tem mais uma fila lá atrás. Aí eu olho pra trás, faço uma reverência pra eles e sigo, gente. E isso, assim, a gente tem essa força, sim, sabe? A força vem deles. Então, a lei é essa da ordem. E acolher toda essa sua história, da forma como sim, ela chegou até você. Não importa de que forma que foi, ela chegou até você dessa forma, né? E a ordem e a hierarquia é justamente isso, respeitar isso, que entra muito essa questão do cigarro também, né? Minha mãe fuma, ela sabe que não pode, meu pai faz isso, não pode, tá? Ele é maior do que você. Ele sabe muito bem o que ele precisa fazer. Sim. Você pode ajudar indicando uma terapia, uma constelação, mas ele sabe o que é melhor pra ele. Sim. E quando a gente fala dessa questão de ordem, a gente retoma a questão sempre do nosso lugar, né? Do nosso posicionamento. Às vezes os filhos querem cuidar dos pais, querem sim, ser maiores que os pais, querem decidir pelos pais. Por amor, viu, gente? Por amor, é sempre por amor, né? E às vezes tem criança, gente, eu trabalho com muitas crianças, né? Eu atendo muitas crianças. Tem criança que quer cuidar dos pais. Gente, criança de 4, 5 anos, 6 anos.
que fica preocupado. Eu tenho um paciente que falou comigo assim, eu tenho medo quando a minha mãe sai, que eu tenho medo de um ladrão assaltar ela. Aí eu fui conversando com ele falou assim, mas quando ela sai comigo eu não tenho medo. Eu falei, por quê? Porque eu tô com ela, eu defendo ela. Gente... Aí eu precisei trabalhar esses conceitos de constelação familiar com ele, né? Sim. Porque senão ele já cresce com a vida toda travada por causa desse lugar dele. Que pra ele é uma postura assim muito amorosa, né? Ele tá cuidando da mãe dele, mas é o contrário. Mas às vezes os pais, eles colocam isso nos filhos, sabe? A criança não pega isso à toa, não. Ela não inventa isso do nada, não. Essa mãe, por exemplo, ela falava com o filho, um menino de 8 anos, que ele já era um homem, que os homens defendem as mulheres, que ele precisava cuidar dela de uma certa forma, sabe? E aí a criança fica tadinha, desse jeito aí com a cabeça... Tadinha não, tá? Não no sentido de dó. A criança fica com toda essa questão aí na cabeça, tudo embaralhado nela, ela perde o lugar dela facilmente. Isso é muito importante que a Isabela falou, que às vezes os pais colocam a gente naquele papel. Mas se eles colocam a gente naquele papel, é porque eles também não estão exercendo o papel deles. Então a constelação, ela ajuda muito por isso, porque até você conseguir chegar no seu papel, você vai, olha, mas aconteceu isso porque ela também não conseguiu fazer isso, ou ele não conseguiu fazer isso, e aí me colocaram nesse papel. A questão é, você aceitou até hoje. Até hoje você aceitou aquele papel. E agora? Então a questão é, você volta pro seu lugar para que a sua mãe ou seu pai também possam voltar pro lugar deles, tá? Porque a constelação, gente, é um guarda-chuvinha. Você mexeu com um, você mexeu com todos, sabe? Você mexe com o sistema. Então, quando você muda a sua postura, quando você constela, quando você olha para alguma coisa, a chance do seu sistema fazer isso é muito grande. Seu sistema todo acompanha a evolução. Sim. Tá? Eu sempre fui mãe, né, da minha família. A Isabela sabe muito bem disso. E tem 2 semanas que eu casei. O tanto que já modificou a família, gente, é impressionante. Ué, não tô sabendo, depois você me fala. Pelo amor de Deus, é só olhar o papai, né, o meu pai, que quando eu ia casar, as pessoas falavam, mas você vai deixar o seu pai? Eu falei, não vou deixar meu pai, eu vou casar, eu sou filha, todos casaram e ninguém ouviu isso, por que eu tenho que escutar? Né? Eu estou lá em casa, eu não deixei de ser ela estava numa posição. Eu me colocava nessa posição e eu permiti. Sim. Né? Quando minha mãe faleceu, foi da mesma forma. E eu aceitei aquilo tudo. Mas hoje eu não preciso aceitar. Eu vi que eu não preciso aceitar. Eu pertenço à minha família, mas respeito. Agora, eu respeito meu pai, respeito minha mãe. Concordo. Eu sei que eles são daquele jeito. A vida chegou pra mim dessa forma e eu sou muito grata a tudo isso. Eu só sou o que eu sou hoje através deles. Né? Sim, no amor cego, né? Que é um amor cego, a gente foi colocado nesse papel, no caso eu fui colocada, mas agora eu consigo perceber que eu não preciso fazer isso, eu não preciso exercer. Bom, a gente precisa, vou concluir aqui a terceira lei, porque tem poucos minutinhos, o Instagram vai travar daqui a pouco, vai encerrar. Oi, Eredina, um abraço. Oi, Tereza, um abraço, tá no finalzinho. Gente, eu não sei salvar a live, é a primeira, eu vou ver se eu consigo salvar, tá? Se eu conseguir salvar, fica disponível por 24 horas. Sim. Mas se não, eu não sei, sinto muito. E a terceira lei, então, é a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio nas relações, entre o dar e o receber. Então, vou usar um exemplo aqui, ó. A Dani, ela acabou de colocar ali. Vocês são demais, profunda gratidão tenho por vocês. E nós também, porque nós entregamos algo pra você e você também entregou algo pra gente, né? Não só no sentido financeiro, mas você entregou a sua história, você entregou a confiança. E o equilíbrio entre o dar e o receber o respeito, né? Existe sim. O equilíbrio entre o dar e o receber é o equilíbrio das relações. Tem que ser sempre equilibrado. Você dá um pouco, recebe um pouco. Quando você dá demais, você tá sufocando o outro. Quando você não consegue receber, você tem alguma dificuldade aí com seus pais também. Sim. E quando você dá demais também, tá? Então as constelações, ela fala desse equilíbrio, que só não vai acontecer no relacionamento, claro, entre pais e filhos. Claro. Porque os nossos pais nos deram a vida. Não tem como a gente retribuir na mesma moeda, tá? A gente retribui de outras formas, a gente retribui tendo sucesso na vida, a gente retribui com gratidão aos nossos pais, a gente retribui tendo uma boa vida. Mas aquele negócio de, por exemplo, você trabalha e você recebe um salário em troca, amizade, você é amigo de alguém porque essa pessoa é amiga sua,
No casamento, seu parceiro dá alguma coisa, você dá algo em troca e você recebe, e aí ele fica feliz, ele te dá e por aí vai. Sim. Então, todas as relações são equilibradas, tá? Tem esse equilíbrio aqui, ó, que são iguais. Só de pai e mãe não, porque eles vieram antes de nós, eles são maiores que nós. E a gente reverencia, a gente tem pura gratidão, a gente só diz obrigado pra eles. A gente diz sim e a gente segue. Tá bom? Gente, agradeço muito, tá? Ah, não, a gente tem 5 minutinhos. Tem ainda, é. Tem 5 minutinhos. Tereza, chegou atrasada. Chegou atrasada. Chegou. Oi, Isabela. Isabela entrou também. Obrigada, meninas. Amei. Que gente, bom, alguém tem alguma perguntinha? A gente tem 5 minutos. Lembrando que no próximo sábado, dia 19 de outubro, às 14 horas, a gente vai ter a constelação em grupo aqui no espaço. Gente, é lindo, é maravilhoso participar de uma constelação em grupo. Sim. Porque você vê ali a sua história passando, né, na sua frente, você consegue olhar para a raiz do problema, você consegue ir mais profundo, e isso é maravilhoso, sabe? E eu convido então vocês, tá? Para quem ainda não conhece, conhecer, para quem já tá com a gente, muita gratidão, sim, tá? Nossa, vocês não têm ideia do quanto que a gente fica feliz com a participação de vocês, com a presença de vocês. E eu vou falar a verdade, que eu tô muito emocionada com essa live. Muito obrigada mesmo, gente. Nossa, é muito gratificante estar aqui com vocês agora. Ter todos vocês aqui ao vivo com a gente, uma hora dessa, né? Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui com a gente. Sim. Então, muita gratidão a todos vocês. De coração mesmo. Eu não posso falar muito, não, que eu choro. Gente, alguém tem alguma perguntinha aí? Nunca constelei a Isabela e venho estudando mais sobre o assunto. É fantástico, farei em breve. Isabela é maravilhoso, sabe? Eu falo da minha própria vida. Porque constelação a gente vive, né? E vivendo... sentir. Porque assim, é algo natural, é algo que tá aí. A gente só precisa olhar pra isso. E quando a gente olha, as coisas realmente fluem. É só a gente estar no nosso lugar, é só a gente estar no nosso posicionamento, é só a gente tomar nossos pais. Tomar nossos pais é o quê? Aceitar nosso pai e nossa mãe como eles são, saber que eles são seres humanos. E como que eu sei que eu tomei meus pais? Quando sua vida tá boa, tá? Quando sua vida tá fluindo, aí você sabe que você tomou. Sim. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Nós agradecemos muito, tá? Muita gratidão mesmo. Quem puder vir, venha. Se não der também, ok. A gente sempre tem workshops. Tudo tem a sua hora e tem seu tempo para cada um de vocês. E tem a constelação individual também, que a gente trabalha, verdade, tá? É o mesmo processo, só que ao invés de ser muitas pessoas, é só o constelador e a pessoa que tá constelando. Com os bonecos. Com os bonequinhos. Os bonequinhos são os representantes. Sim. Então, gente... Muito obrigada. Beijo. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe todos vocês. A Diz falou, eu preciso. Em breve estarei aí. Beijo, beijo. Chorona. Quem falou chorona? A Dani. Normal, né? A Fernanda pedindo pra gente fazer mais lives. Pode deixar. A Neia falando parabéns, sucesso, parabéns obrigada, pra nós, gente. Sucesso pra todos nós. Tereza nós. Também, eu preciso. Em breve irei. Venha rápido, Tetê. Estamos aqui te esperando. E assim, quero falar isso rapidinho. A gente tem quantos minutos? 3. Olha, sucesso, gente. Todo mundo merece. Todo. Ultimamente eu tenho escutado muito isso, sabe? Nossa, sucesso, Isabela, você merece. Gente, todos nós merecemos, sabe? A gente só precisa encontrar o caminho mesmo. Todos nós. Gente, é bom demais ter uma vida boa, né? E sucesso é bom, né? A gente tem muito medo. Sim. Né? Às vezes mas a gente é não tão vai bom. porque tem medo. É reconhecimento. Sim. Sucesso é reconhecimento. Então é sinal de que a gente está fazendo da nossa vida o que tem que ser feito. Se a gente faz da nossa vida o que tem que ser feito, a gente está tendo sucesso. Sucesso não é condição financeira. Eu tô rindo porque eu vi o comentário da Dani. E os bonecos não andam, não, eles não andam. Apesar que a Dani Bassoli é uma psicóloga que ela tem a técnica que faz os bonecos andarem. Mas eu não fiz o curso dela ainda, não sei bem como é isso. Mas que os bonecos mexem. Vocês querem cair, eles caem. Eles não andam, não, mas têm vida própria. Você pode ter certeza que eles fazem os movimentos ali dos humanos também. O que precisa ser feito. Gente, então assim, agradeço muito todas vocês, muita gratidão mesmo, tá? Meninas do grupo, Clubinho Baby, Claudinha, Claudinha não, a Cláudia Leitão, a Catinha, a Jéssica que eu vi aí, gente, muita gratidão, sabe? É muito amor mesmo que nós temos por vocês. Sim. Então é isso. Eu vou tentar salvar, não sei como que faz isso. Se eu conseguir, beleza, fica disponível até amanhã às 19, se não, sumiu. Então, bye, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Tchauzinho.